E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estou aqui para trazer para vocês o vídeo da situação de aprendizagem 1, que eu já nem lembro mais a sequência que foi tratada lá no vídeo, mas eu vou trazer para vocês a sequência conforme está aí no caderno de vocês, que aí vocês vão fazendo a atividade com calma e em sequência, tá? Então a gente vai retomar o que? Os conjuntos numéricos que vocês já conhecem e que fazem parte da vida de vocês. Quais são esses conjuntos numéricos? No primeiro momento, nós tínhamos o quê? Conjunto dos números naturais, aquele que a gente aprendeu lá no sexto ano, até mesmo antes, que ele era representado pela letra N, tá? E o que englobava o conjunto dos números naturais? Os de contagem, 0, 1, 2 e assim por diante. Tá ok? Depois do conjunto dos números naturais, a gente passou para o número dos inteiros, que era representado com a letra Z. A história conta, mas não se sabe exatamente o porquê. Mas mais importante do que saber o porquê que ele é escrito com a letra Z, é saber o que ele significa. O conjunto dos números inteiros é aquele que engloba todos os números positivos e negativos inteiros, ou seja, ele vem lá do infinito negativo e vem menos 3, menos 2, menos 1, e assim por diante. Ou seja, todo número natural é também um número inteiro, porque eu vou até escrever aqui, daqui a pouco eu apago. Você vê aqui, ele vem lá do infinito negativo, menos 3, menos 2, menos 1, e vai indo, 0, 1, 2, ou seja, os conjuntos numéricos eles vão se ampliando conforme você tem os naturais, evolui para os inteiros. Dos inteiros a gente vai para onde? A gente teve contato com o conjunto dos números racionais, que ele é representado pela letra Q. Mas se é o conjunto dos números racionais, por que ele é representado com a letra Q? Esse Q vem de quociente, de razão. Ou seja, os números racionais são todos aqueles números que podem ser escritos como uma fração. Ou de uma forma técnica, o conjunto dos números racionais ele é formado por todos aqueles números que podem ser escritos na forma de A sobre B, ou seja, A dividido por B, tal que o A e o B, vou até repetir, quociente, conjunto dos números racionais. Ele é todo número que pode ser escrito na forma de A sobre B, com A e B inteiros, ou seja, pertencente ao conjunto dos inteiros, e B diferente de zero. Por que o B tem que ser diferente de zero? Porque o primeiro mandamento da matemática diz o que para a gente? Não dividirás por zero. O que significa isso? Você nunca vai ter uma conta do tipo 2 sobre 0, por exemplo. Tá? Isso aqui não existe. Este símbolo aqui é o símbolo não existe. É isso que ele significa. Tá? Então, por isso que o B não pode ser 0. Ele pode ser qualquer outro número que seja inteiro. Ok? Então, avançando aí nos nossos estudos, depois que a gente estuda os números racionais, vocês no oitavo ano tiveram um contato melhor com os números racionais. Depois dos números racionais, a gente vai para os conjuntos dos números reais, que é o que a gente viu agora no começo do ano. Tá? Ou seja, os conjuntos dos números reais engloba todos esses que a gente já viu e inclui também os números irracionais. O que são os números irracionais? São as raízes quadradas não exatas, o número π, o número φ, que é o número de ouro, entre vários outros números que a gente vai ter contato agora mais para frente. No ensino médio, vocês vão ver também o conjunto dos números complexos, que é exatamente o que aborda a questão das raízes quadradas negativas. Não é que isso existe, foi desenvolvido um artifício matemático para que isso pudesse acontecer, e ele recebeu o nome de conjunto dos números complexos. Vocês vão ver só no terceiro ano do ensino médio, mas vão ver com toda a propriedade, para que não fique defasado esse conteúdo. Mas há um momento certo para aprendê-lo. E aqui o número 2 nós temos escrevendo os números racionais na forma decimal.
Temos aí os 3 exercícios, mas nós vamos fazer um por um. Eu separei para vocês para poder explicar com calma, para que não haja desespero. Primeiro, a atividade 2.1, ele dá lá várias frações, tá vendo? Trouxe aqui várias frações, ó, para que vocês escrevam na forma decimal e em seguida explique como você fez. Ou seja, aqui, ó, 20 sobre 4. Essa tá fácil, né, gente? 20 dividido por 4, quanto que é? 5. Sem segredo. E assim por diante. Ó, 10 por 4. Você vai fazer essa divisão aí no seu caderno, vai dar 2,5. Ai, por que, Leandro? Vamos lá, vai, eu explico. 10 dividido por 4. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 10? 2. 2 vezes 4, 8. Quem aprendeu a fazer subtração, a divisão assim? Sobra 2. E o que a gente faz agora? Quando a gente estava lá no conjunto dos números naturais, a gente parava por aí. E o resto o resultado é 2 e o resto é 2 também. Agora, nós já vimos o conjunto dos números reais, então a gente pode ir além. Quando a gente quer continuar uma divisão, o que a gente faz? Coloca um zero aqui. Colocou um zero aqui, vírgula, porque a gente vai entrar no decimal desse número. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20, agora sim. Resto zero. 10 dividido por 4 é 2,5. Isso é uma divisão exata? Não, porque uma divisão exata é aquela que te dá um número inteiro como resultado. Ok? Então, vamos seguir em frente, pessoal. E a próxima... é negativo, não tem problema. A gente vai fazer essa divisão do mesmo jeito. Como você explica esse procedimento? É só você contar ou escrever que você fez a divisão. 6 dividido por 10 é 0,6. Como ele é negativo, não tem problema. Coloca o número negativo aí e tudo segue normalmente. E assim por diante. Agora a gente já começa com os valores que já não, digamos, não dão uma divisão certinha. Como, por exemplo, 2/6 é a fração. A gente vai dividir. 2 dividido por 6 vai dar 0,333. Isso é uma dízima periódica. Tem uma outra representação para a dízima periódica que é 0,3. Por que se é isso aqui é um número racional? Porque a dízima periódica é possível escrever na forma de fração. A gente vai ver já já como faz isso. Bom? Então, continuando, qual outra fração que a gente tem? Menos 83 por 300. Gente, se você não souber fazer essa divisão, não tem problema. Neste momento, pode usar a calculadora, porque o foco é outro. Então, essa divisão vai dar 0,27. E tem uma dízima também, que a partir do 27 se repete o 6, 6 e assim vai. Como você representa isso na hora de uma resposta? 0,27, 6 e um tracinho em cima. O que significa esse tracinho em cima do 6? Que apenas o 6 se repete nesta dízima, tá? E continuando, 45 por 13. 45 trezeavos é a leitura da fração, né? Disso vocês não se esquecem, eu sei. Dá 3,4615384662. Apesar de ser longo, esse número não é infinito, ele para aqui. E nem é uma dízima, tá bom? Tudo bem? Gente, por que eu estou fazendo esse procedimento passo a passo? Porque eu estou acreditando que vocês vão, a partir dessa orientação, tentar fazer sozinhos e comparar depois. Que eu acho que é a forma mais efetiva que vocês vão ter de aprender neste momento. As dúvidas que você tiver, por favor, comenta aqui mesmo na publicação desse vídeo ou lá no post do Google Sala de Aula, que eu posso fazer de uma outra forma, te explicar de uma forma melhor. Tá bom? Ainda estou bolando uma estratégia para que seja um atendimento mais individualizado, colocar uma atividade para que vocês me respondam as dúvidas que vocês tiverem, eu mando aí no arquivo mesmo. Mesmo porque, gente, quando isso tudo acabar, a gente não vai deixar de usar essas ferramentas. E o lado bom é que vocês já saberão usar, ok? Então, escolha um critério
e separe os números racionais na forma decimal em categorias a partir de suas características. Explique suas características, explique seu critério e faça uma análise desses números reais. Eu vou dar uma dica de estratégias para vocês, que, por exemplo, vocês podem falar quais são os decimais exatos. Quais são os decimais exatos que vocês têm aí? A gente pode pegar aqui no resultado anterior, a gente olha, eu vou escrever aqui em cima deles, aí vocês separam na apostila de vocês. Decimais exatos aí, a gente tem quais? 5. Por que é decimal exato? Se você pegar aqui é 5,0. O 2,5 e menos 0,6. Tá vendo? Quais as dízimas periódicas que a gente tem? 0,3, 276. Isso daqui... Isso tudo é um período de uma dízima periódica. Eu falei que não era, mas eu fiz essa conta aqui no meu caderno e este número continua depois. Então, este é o período dessa dízima. Mas eu não vou ser sacana com vocês a ponto de descobrir, de passar um negócio desse e pedir para vocês descobrirem a fração geratriz disso, tá? Que fração geratriz a gente vai ver já já o que ela significa e o que ela representa. Eu sei que ano passado quem era meu aluno viu isso, porque a gente passou mais bem rápido, agora eu vou explicar um pouco melhor para vocês. Essa atividade vocês vão fazer aí na apostila de vocês. E agora, observe os números racionais que estão na representação decimal. E ele pede para escrever na representação fracionária e explique o procedimento que você utilizou. A explicação você pode usar a minha, tá bom? E como a gente vai fazer isso? Primeiro, 0,5. 0,5, eu vou explicar isso para vocês de uma forma mais rápida e mais objetiva. Como vocês vão fazer isso? Toda vez que a gente tem um número que a gente quer passar para fração, o que a gente faz? Tudo que for diferente de zero, a gente escreve no numerador. Quantas casas tem após a vírgula? 1. Então é 10 o denominador. Por quê? Isso acontece que a gente tem múltiplos de 10 no denominador, porque é o que vai mostrar para a gente se a vírgula está andando e para que lado ela está indo. Quando a gente faz multiplicação de números decimais, primeira coisa que a gente tem, se multiplica por 10, por 100 ou por 1000, a vírgula vai andar para a direita. 1, 2 ou 3 casas. Se você não entender isso, comenta lá que eu faço um vídeo falando disso. Se a gente divide por 10, 100 ou 1000, a vírgula anda uma casa para a esquerda. Vou fazer aqui com o 5 explicar o que eu quis dizer com isso da vírgula andar. Você tem aqui 5 e vai dividir por 10, certo? O que eu disse com isso? 5 está aqui. A vírgula vai andar uma casa para a esquerda. Por quê? Porque está dividindo por 10. A vírgula está aqui originalmente. Pulou para cá, o que vai acontecer? A vírgula vai ficar assim. Isso faz algum sentido, esse número? Não, por isso que vai o zero lá na frente. Tudo bem? Deu para entender um pouquinho melhor? Da mesma forma, aproveitando que eu abordei este assunto, se você fizer 25 sobre 100, o raciocínio vai ser o mesmo. Ao invés de você fazer a conta, faz aqui, 25. A vírgula está aqui, é como se fosse 25,0, certo? Andou uma, andou duas. Então, ele vai ficar aqui, 25. Faz algum sentido isso? Não, por isso que vai o zero. E assim sucessivamente, tá ok, galera? Espero que sim. Lembrando, não entendeu? Avise, comente, fale, pede ajuda, mas não fique em silêncio. Ok? Os comentários do vídeo estão abertos desta vez. 23,4. Como a gente faz? Não mesmo? Lembra que eu falei? Tudo que tiver diferente de zero, coloca no numerador. 234. Quantas casas após a vírgula? Uma casa, 234 sobre 10. Se você tiver na dúvida sobre isso, pega a sua calculadora, digita 234, divide com 10 e você vai ver quanto dá. Ok? Ótimo. Continuando, menos 0,354. Como fazer isso? A gente já sabe que vai ser negativo. Tudo que for diferente de zero no numerador e divide por quantas casas após a vírgula? 1, 2, 3, dividido por 1000. É só isso, Leandro? É só isso. 6,23
A gente vai fazer a mesma coisa, tudo que for diferente de 0 no numerador. Quantas casas após a vírgula? 2 casas, vai dividir por 100. E agora? 623 dividido por 100, 623 centésimos. Se você tiver na dúvida sobre se está errado, basta fazer a conta. Agora, os 3 próximos exemplos, eu vou até apagar a lousa, que ele tem uma particularidade que são as famosas dízimas periódicas. Se ele está dizendo para você que é um número racional, é sinal de que este nosso número tem uma fração. Ele surgiu de uma fração. A dízima periódica, a gente não consegue simplesmente escrever tudo que está à direita da vírgula, tudo que está diferente de 0, e dividir pela quantidade de casas, porque a gente não sabe. Ele tem uma parte periódica, que é a parte que se repete. Então, aqui, ó, 0,23 com esse tracinho em cima. O que significa? Que esta dízima, na verdade, ela é 0,23. Esse risco em cima significa que o 23 se repete. 23, 23 e assim vai. Como que a gente resolve isso? A gente precisa desenvolver um artifício matemático. Quando a gente aprende a equação, vocês aprendem aqui a definição aqui. A equação é o equilíbrio, ou seja, acontece a mesma coisa dos dois lados. Então, como fica isso? A gente chama essa dízima de x. X é igual a 0,23. E quanto vai durar esse artifício matemático? A primeira coisa que a gente precisa fazer é separar a parte periódica da parte decimal. Nesse caso aqui, só tem a parte inteira, só tem a parte que se repete. Quantos elementos tem que se repete? O número, o período. Essa parte que se repete é o que a gente chama de período. Então, no caso, o que se repete é isso aqui. Quantas casas são? São 2 casas. Então, essa equação primeira aqui a gente vai chamar de 1, tá? X é igual a tal. Isso aqui. Se são 2 casas, o que a gente vai fazer com isso aqui? A gente vai multiplicar por 100. Por que a gente vai multiplicar por 100? Porque dessa forma a gente elimina a parte periódica, a parte decimal. Ou seja, 100x, 100 vezes x, 100x. Isso é igual a quê? A 23,23 e assim vai. Isso daqui a gente chama de equação 2. Por quê? Porque agora a gente vai subtrair a equação 2, a gente vai subtrair a equação 1. Assim a gente consegue calcular um valor para esse x. Vocês vão entender. Como nós estamos fazendo a mesma coisa dos dois lados da igualdade, a gente ainda não alterou o valor original da dízima. O que fazemos agora? A equação 1 a gente vai subtrair, não vai? A gente vai fazer 2 menos 1. Ou seja, eu vou fazer aqui do lado. A equação 2 a gente achou agora que é 100x igual a 23,23 e por aí vai. E a equação 1 a gente tinha x igual a 0,23 e por aí vai. Isso aqui é uma conta de menos, certo? O que vai acontecer com a parte periódica aqui? Ó? A parte decimal some e a gente vai fazer menos aqui. Ó. 23 menos 0 dá 23. 100x menos 1x, 99x. Leandro, isso é difícil demais, não é não. Com o tempo você acostuma. X é igual a 23 sobre 99. Por que esse 99 está multiplicando? Está multiplicando, passa dividindo. É só isso, Leandro? Agora sim é só isso. A gente achou a fração geratriz para aquela dízima. Se você tiver na dúvida se você fez errado, basta você pegar a sua calculadora e dividir 23 por 99. Lembrando que eu estou falando sobre a dúvida, não é para dizer para você faça isso que você está errando. Não é isso. Estou apenas orientando vocês a conferir o seu raciocínio. Tá ok? Então vamos para a próxima, que a próxima tem uma particularidade a mais. Essa contagem da equação que eu fiz agora, de nomear as equações para poder fazer as contas,
Isso aqui é o princípio de sistemas. Eu não sei se vocês lembram, sistemas de equações, que no ano passado nós vimos. Dessa forma que a gente começa. Então, ó, qual é a dízima que a gente vai fazer agora? 2,12. E o que repete é só o 2, tá vendo? Então, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente não vai chamar isso aqui de x ainda. Nós vamos chamar isso de x, mas para poder fazer o quê? Os devidos acertos. Por quê? O que a gente chama de x? O que a gente precisa fazer para separar a parte periódica ali? Então, nós temos... Primeiro passo é, o que se repete? Essa nossa dízima, x é igual a 2,1222, certo? A gente ainda não chama essa equação de 1, porque a gente só vai começar a fazer isso depois que a gente separar a parte periódica. Aqui, para separar a parte periódica, a gente precisa o quê? Multiplicar por 10. Por que por 10? A vírgula precisa andar uma casa. Então, aqui, ó, vezes 10, o que nós temos? 10x igual a 2, não, Leandro, ó, 21,222. Agora que a gente separou a parte periódica, a gente pode chamar essa equação de 1. O que a gente faz agora? Quantos elementos tem a parte periódica? Um elemento, que é só o 2 que se repete. Então, a gente pega este valor e multiplica por 10. O que nós temos? 10 vezes 10... 100x igual 212,22 e assim por diante. E esta equação, sim, a gente chama de 2. O que fazemos agora? Subtraindo 1 de 2. Subtraindo 1 de 2. Então, nós temos aqui, ó, a equação 2 é a que a gente achou ali, 100x igual a 212,22. E agora, qual é a equação 1? 10x igual a 21,222. Não é uma subtração? Só fazer a conta de menos agora, ó. A parte decimal já foi, parte periódica. E o resto? 100x menos 10x, 90x. Isso é igual a 212 menos 21 dá 191. Arrumando aqui para melhorar a sua leitura, dá 191, ou seja, x é igual a 191 sobre 90. E parou por aqui, porque nós achamos a fração geratriz daquela dízima periódica. Agora, dá uma olhada nisso tudo que aconteceu aí, antes da gente ir para a próxima, que é aquela outra dízima que, apesar de ser maior, o raciocínio vai ser o mesmo. Pensa um pouquinho aí. Olha o que aconteceu. Já podemos seguir? Observe que o raciocínio é semelhante. A primeira coisa que você precisa fazer você só vai contar essa situação, as equações para poder subtrair, depois que separar a parte periódica do restante do número. Então, agora que a gente já sabe isso, vamos fazer aqui essa última dízima, que apesar de ser um número grande, o raciocínio vai ser exatamente o mesmo, tá? Pessoal, para não ficar muito pesado e a continuação dos exercícios que ainda tem pela frente, eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo esta última dízima e também o que a gente vai fazer no próximo exercício. Até já, gente!